Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor André Rocha e estou aqui fazendo essa atividade avaliativa do curso de aulas online ministrado pela EVC Educacional. E por ser professor também de histologia, elaborei uma aula simples sobre a histologia da tireoide. Então é o objetivo dessa aula conhecer a histologia da tireoide. E a tireoide, então, é uma glândula endócrina folicular situada aqui à frente da traqueia no pescoço. Ela é constituída por dois lobos ligados por um istmo. Então, esta glândula endócrina possui milhares de folículos visíveis macroscopicamente, ou seja, a olho nu, num corte a fresco. Estes folículos são denominados de folículos tireoidianos. Dentro destes folículos existe uma substância gelatinosa chamada de coloide. Então, esses folículos são revestidos por tecido epitelial e entre os folículos vão existir células intersticiais. Então, estas células, tanto as células que estão ao redor do folículo como as células que estão entre os folículos, são importantes porque elas vão produzir os hormônios da tireoide, que são a tiroxina, a triioditironina e a calcitonina. Bom, histologicamente, então observando aqui esse corte histológico corado em hematoxina e eosina, feita no nosso laboratório de histologia da instituição, observamos novamente aqui os folículos tireoidianos e as células intersticiais. Então, estes folículos tireoidianos são revestidos por tecido epitelial cúbico simples. Cada célula dessa que está revestindo o folículo são denominadas de células foliculares. Estas células foliculares têm uma forma cuboide quando a glândula está com as suas funções normais. Então, estas células cuboides, por estarem alinhadas umas ao lado da outra, são células justapostas, elas vão constituir este tecido epitelial cúbico simples que reveste então o folículo tireoidiano. As células foliculares, elas vão estar sintetizando o precursor dos hormônios T3 e T4, denominado ele de tireoglobulina, e esse precursor fica aqui então nesta substância gelatinosa denominada de coloide. Bom, logo próximo aos folículos tireoidianos, entre eles nós vamos ter então as células parafoliculares. Estas células parafoliculares têm um núcleo bem corado pela hematoxilina, elas são bem mais roxas e tem um citoplasma também mais avermelhado, porque elas se coram melhor pela eosina do que as células foliculares. Vejam, ó, aqui no interstício, essas células aqui também são foliculares. Elas estão sem coloide porque é um corte que pegou somente a periferia do folículo tireoidiano, não aparecendo então o coloide. Nessa imagem fica bacana para a gente então diferenciar a coloração e saber então identificar cada uma das células. Então, estas células são as células foliculares que produzem os hormônios T3 e T4, e essas aqui são as células parafoliculares capazes de produzir a calcitonina. Então, estas substâncias endócrinas são liberadas aqui e penetram os capilares sanguíneos existentes neste órgão e vão agir então em diferentes locais do nosso organismo. Então, abordando um pouco da fisiologia deste órgão, os hormônios T3 e T4 produzidos pelas células parafoliculares são responsáveis por aumentar a taxa de metabolismo basal. Então, todo o funcionamento do nosso corpo é estimulado pelo T3 e pelo T4. Bom, quem que vai fazer com que as células foliculares liberem esses hormônios? Quando a gente passa por processo de estresse, frio, daí o nosso hipotálamo vai produzir o TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. Após o hipotálamo liberar o TRH vai agir sobre a hipófise, a nossa glândula endócrina mestra, e então a hipófise vai liberar o TSH, o
o hormônio tireotrófico. E as células foliculares possuem receptores para o hormônio tireotrófico. E, consequentemente, quando este hormônio chega na tireoide, ele vai fazer com que as células foliculares liberem, então, os hormônios T3 e T4. Bom, como eu disse para vocês antes, o colóide possui tireoglobulina, que é o precursor do T3 e T4. E aí, então, sob a ação do TSH, essas células foliculares vão endocitar o colóide e aí vão quebrar a tireoglobulina nos precursores chamados de monoiodotironina e diiodotironina, e assim sintetizam o triiodotironina e a tetraiodotironina, que é a tiroxina. Estes saem então das células e caem na circulação sanguínea. Bom, por sua vez, as células intersticiais ou parafoliculares, aqui também chamadas de células C, elas vão liberar a calcitonina. Bom, e qual a importância da calcitonina? A calcitonina ela vai reduzir a taxa de cálcio no sangue, também denominada de calcemia, essa taxa de cálcio no sangue. Bom, por que a calcitonina ela baixa os níveis de cálcio no sangue? Porque ela vai inibir a ação dos osteoclastos lá no tecido ósseo, inibindo então a reabsorção óssea. Também ela é capaz de inibir a absorção de cálcio nos enterócitos lá do intestino delgado. E nos rins, a calcitonina inibe a reabsorção de cálcio pelas células dos túbulos renais. Como que ocorre o mecanismo de feedback da calcitonina? Bom, a calcitonina ela é regulada justamente pela quantidade de cálcio que estiver atravessando os capilares sanguíneos existentes aqui neste órgão. E quando então esses níveis de cálcio estão elevados, entra em ação a célula parafolicular liberando a calcitonina. Bom, existe um órgão próximo à tireoide, esse órgão é denominado de paratireoide, que vai produzir o hormônio que vai fazer o inverso da calcitonina, chamado de paratormônio, liberado pelas células principais da paratireoide. Mas isso é assunto para outra aula.